O que te faz estudar, fazer as questões, fazer lá o que tem que fazer, mas na hora da prova, de resolver a prova anterior, tu não consegue bem? Ou na hora dos simulados você não vai bem? Olha, eu passei por isso. Meu nome é Pablo Marques, eu faço faculdade de matemática, dou aula de matemática, sou especialista em colégio naval e IPCAR, já passei na IPCAR, já fiz aí as provas, e eu tô aqui hoje para falar justamente sobre isso. O que me fez demorar 3 anos para conseguir chegar no nível CN em matemática? Então assim, o que rola? Vamos lá, deixei meu notebook aberto aqui, porque eu roteirizei tudinho, e se precisar eu dou uma olhadinha na cola, mas eu acho que não, porque é bem sutil a nossa conversa. Eu prometo que não vou demorar demais, por isso que eu fiz tudo planejado, para que você não perca tempo de maneira nenhuma. Ao longo disso, eu vou te contar um pedacinho da minha história e nela eu vou te sinalizando erros que eu cometi e que provavelmente tu tá cometendo. Então não sai desse vídeo, porque isso vai ser muito importante para ti. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque isso é importante para mim, o YouTube tá voltando a entregar meus vídeos, eu tenho certeza que você quer assistir mais deles. Então vem. Olha, cara, o que acontece? Quando eu comecei a estudar, eu era literalmente um cara sem base. Então se você é sem base, você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu não conseguia entender muito bem as coisas. E teve aquele período de delay, sabe? Aquele delayzinho de que você ainda não se tocou no que é na realidade de quanto você precisa estudar. Então o que aconteceu no primeiro momento foi que o professor já estava em equações de segundo grau, quase terminando o conteúdo programático e ainda estava em potências. É claro que tem um exagero, mas eu estava bem atrasado quanto ao professor. E aí, cara, o que rola? Quando tu tá muito atrasado, tu vira um ser independente, né? O que é o ser independente? É aquele cara que ele vai pra aula, aí ele fica praticando o assunto que ele tá fazendo em casa, não presta atenção na aula, não vai bem naquele assunto, e aí ele foi pra escola só pra fazer nada, porque tu tá todo atrasado, tá na merda. Então, isso foi uma parada que me derrubou muito. Porque o que acontece? Eu fiquei muito pra trás, e aí eu perdia as malandragens que o professor ia ensinando. Porque eu não estava estudando aquilo, não focava 100%, então acabava que eu deixava passar muita coisa desapercebida. E assim, o que eu te indico? Cara, se tu tá atrasado no conteúdo, se você tá sendo um aluno que chega dentro da semana de prova, da semana de aula, e tá estudando a matéria anterior, ou não estuda o que o professor deu na semana, cara, infelizmente isso vai te prejudicar. Então, sacrifica aí um pedaço do seu descanso, um pedaço do sono. Sabe que eu não sou o cara que gosta de estudar de maneira exacerbada, mas eu acho que existem coisas que te prejudicam. E você não tá acompanhando o professor, te prejudica. E assim, não existe necessidade de tu fazer um curso presencial. Mas se você tá fazendo, se você tá dispondo o seu tempo para isso, cara, segue o método, confia no cara. Porque não adianta, infelizmente não adianta, você ficar indo pro curso atrasado, não absorve o que o professor de sala te dá, perde seu tempo se deslocando, você perde seu tempo com aquele moleque insuportável que está na sala de aula, toda hora falando uma pergunta desnecessária, perturbando, incomodando, com fone de ouvido mais alto do que uma caixa de som. Então, cara, tem que ser produtivo para você. Então assim, se você tá indo pro curso, que eu acho bom para ti, presencial, foca no que o professor tá fazendo, absorve, tenta, não fica fazendo outra coisa, cara. Então, o meu primeiro erro foi ficar muito atrasado e não valorizar tanto assim estar presente com o professor. E eu tinha um professor muito top de física que ele falava assim, matéria dada é matéria estudada. Eu não entendia muito bem. O Fenelon, Flammarion Fenelon de física, top. Eu acho que eu vou até tentar deixar o canal dele aqui indicado. E assim, matéria dada é matéria estudada. Então existe um estudo que se você teve aula de uma parada, não estudou, não fez questões, não treinou antes de dormir, tu no dia seguinte já esqueceu. Em 24 horas tu esquece cerca de 80% do que tu aprendeu. Então, você precisa se esforçar para conseguir. E assim, esse é o primeiro erro. E a minha sugestão para ti é, estude um pouco mais além da conta para poder chegar no professor e se for necessário, cara, sacrifica aí uma aula, 2 aulas, 3 aulas presenciais para você entrar no nível. Porque assim você consegue absorver o melhor da aula que você está assistindo. E aí vem o meu segundo erro. Que qual era o meu segundo erro? Aquele erro amador. E aí existem 2 casos. E eu vou te falar um pouquinho sobre eles. Eu não dava tanta importância à teoria.
Então era muito empírico, muito aquilo de tentativa e erro. Tentativa e erro é importante, mas custa tempo. E o teu tempo ele pode ser vital. Se tu tem 17 anos, tu sabe que o tempo é vital. Tu daria tudo pra voltar e ter 15 anos de novo, poder fazer as provas de CN? Não daria? Pois é. Então assim, o que acontece? Eu pegava e simplesmente abria um livro, produtos notáveis. Via 2, 3 questões resolvidas e queria aprender a fazer as questões. E eu perdia mais tempo do que eu precisava com isso. E na verdade, eu acabava que não fazia tantas questões quanto necessário, eu desistia antes da hora e demorava muito tempo no processo. Então eu já estava atrasado e demorava mais do que o necessário no processo, então isso me fazia retardar isso daí. Então assim, cara, sabe aquele moleque? Pensa agora naquele aluno, que ele nem sempre é maldoso, mas ele tá sempre assim, pô, vamos lá gente, alguém tem dúvida? Ah não, tem essa questão aqui do Desafio Pro. Pô, maneiro, vamos aí, vamos fazer. Mas quais tu fez? Não, eu tentei essa, achei legal. Cara, não adianta, é escadinha, brother, olha só. Tu tá aqui, no 0. Não adianta tu se iludir e tentar fazer aqui. Olha, eu sei que você já ouviu, ou se você não ouviu, eu te conto. Existe uma pesquisa que uma das formas de estudo mais eficientes que tem é quando você pega uma parada difícil e tenta fazer. Porque ali tu raciocina e consegue fazer uma revisão muito boa dos conceitos que você já viu. Sabe aquela questão que tu pega pra fazer que é tão difícil que você parece que reviu tudo numa questão só pra tentar fazer? Pois é, isso é bem importante. Mas não adianta tu querer construir um telhado sem ter parede, né? Então, não faz isso. O teu embasamento teórico ele é muito importante. E por último, é uma parada que eu deixei por último porque é mais importante. Se você chegou aqui, eu queria te pedir de novo para você já deixar o seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho, porque eu tô me dedicando muito para poder fazer esse conteúdo para você. Eu sei que tu tá percebendo isso. Então vamos. O meu terceiro erro é que o mundo não é ideal. Cara, o que quer dizer o mundo é ideal, Pablo? Vira filósofo? Coach? Não, não é sobre isso. É justamente porque para você aprender, existe uma ordem didática, existe uma cronologia, enfim, existe todo um mundo ideal. Sabe na física, quando você estuda uma queda livre sem resistência do ar, com a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, mundo perfeito? Pois é, a vida não é assim, cara. O teu concurso, quando você está na preparação, você estuda produtos notáveis, produtos notáveis. Potência, potência. Só que na real, tu vai fazer uma questão que tu vai ter produtos notáveis numa questão de aritmética, com outro assunto, com isso, com aquilo, e você só consegue fazer as questões que tem aquela mistureba de assuntos quando você faz as questões que são desse tipo. E normalmente essas questões elas não estão tão exploradas assim dentro dos assuntos, dentro dos capítulos isolados. Porque elas são questões difíceis de filtrar. Tu pega uma questão de CN que mistura produtos notáveis, equação de segundo grau e não sei o que, e fica difícil de filtrar. O que adianta? Eu consigo entregar para o aluno uma questão que usa um conceito de produto notável, mas também precisa usar um conceito de equação de segundo grau? Não. Então, o terceiro erro foi eu fazia poucas questões do Colégio Naval. Eu era bem assim. Estudei, questão do Cefet, questão do EPICAR, do CMRJ, do CN-. Não conseguia fazer tão bem as questões do CN. Mas, chegou ali um mês antes da prova, agora que tu tá desesperado, vamos fazer prova! Começou a fazer, deu merda. Não sabe fazer. Justamente porque tu chegou, viu uma confusão. Tu estudou divisibilidade, chegou na prova, tem uma questão que, não sei o que, elevado a 2018, e aí tu tá ficando doido. Parece que tu não viu nada que tem, mas tu já viu tudo. Exatamente. O que você faz? Faz provas anteriores, faça provas anteriores. E cara, seja humilde. Eu sei que a gente tem um ego muito inflado. Que a gente quer testar o professor, a gente quer testar o amigo, a gente quer ser melhor que todo mundo. Ego inflado, eu fui assim. E eu vejo isso diariamente. A cada 2 semanas de aula tem um aluno querendo me testar, porque eu pareço novo. É normal. Mas você não pode permitir que isso aconteça. E assim, cara, qual é a melhor solução para você que está passando por esse momento agora? De não conseguir fazer as provas anteriores, pegou agora e está tomando sufoco. Olha, eu vou te indicar um site chamado Matemática. É um blog. Lá você tem as provas do Colégio Naval, inclusive bastantes provas resolvidas. Ele te dá as sacadas.
Quando você vê uma questão resolvida, tu entende o que ele percebeu, o que ele pensa, o que ele se toca. Tudo isso é importante. Uma outra dica é você assistir resoluções de provas do Colégio Naval e dar uma olhada nos canais que são bem focados nisso. Eu posso te indicar aqui 3 canais a princípio. O canal do Equaciona Matemática tem uma playlist, se eu não me engano, questões desafiadoras. Lá tem umas questões importantes com ideias legais. O meu canal, onde você tá, tem questões interessantes aqui. O canal do Geometria Raiz tem boas questões. Eu falei 3, eu vou te dar mais um. O canal do POT, Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo, tem várias playlists e, sobretudo, de geometria plana, muito top. E então, já larguei o ouro aqui pra você. É importante. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. E eu vou fazer uma recapitulação para você que ficou até aqui. Meu primeiro erro foi fazer o quê? Fala comigo. Meu primeiro erro foi não ter acompanhado o professor, ter ficado muito para trás. O meu segundo erro foi não ter dado grande valor à teoria. O meu terceiro erro foi deixar para fazer questões das provas muito depois de ter estudado. Eu acho vital você fazer as questões perto. Aprendeu um assunto, já esgotou, faz as questões do concurso, não deixa acumulado para a prova. Inclusive, uma das etapas da preparação é que você tenha conhecimento da sua prova. E não é só fazendo as provas que você consegue. Então, foram esses 3 erros. Ao longo do vídeo eu deixei várias pequenas soluções para ti, várias dicas, várias coisas importantes. Então, reassiste esse vídeo. Tamo junto e até a próxima. Um beijo e um abraço.